Oh Deus, por que essa prova, Senhor? Ah, meu pai, não está acontecendo, eu faço isso, aquilo. O Senhor, ih, rapaz, eu não posso dar nada para ele. Por isso que Jesus ensinou o caminho do servo fiel nas pequenas coisas. Ser fiel no pouco, para que no muito você possa ser fiel. Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. O crente, ele tem um momento com Deus de oração, amém, igreja? Ele tem, você vê Daniel, por exemplo, que orava 3 vezes ao dia. Daniel fazia isso, e quando ele se revestiu disso, não houve nada, nem provação mais dura do que para tentar calar ele de orar. Acharam alguma coisa que fosse, não é, de desacordo com o rei Dario da época lá, não é? E pegaram ele e jogaram na cova dos leões. E ele, lógico, teve medo? Teve, é ser humano, mas ele teve confiança em Deus, amém? E o que ele fez lá na cova dos leões? Ele estava só, aí que é o problema, você quando está na situação, você só está enxergando aquilo, está te preocupando. Se você só ficar com medo olhando para ela, você não consegue orar, e a sua oração vai ser a oração que é uma guerra, irmãos. Você tem que persistir, amém? Você tem que persistir, ou seja, buscando ao Senhor. Por isso que se está revestido, Jesus falou, olha, ora e vigia, porque na verdade a carne é fraca, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você tem que se revestir. Por isso que o apóstolo Paulo fala, diminua meu orgulho, minha soberba, diminua tudo que é da carne, porque ela é fraca, e cresça o teu espírito em minha vida, aleluia. Deixa Deus, não é? Busque esse crescimento, o Espírito Santo crescente na sua vida, aleluia. E como que eu faço isso? Através da oração, através de uma palavra, hoje está muito fácil, você não tem como não ler a Bíblia, não é, irmãos? Fala assim, se você está corrido, não tem tempo de pegar uma palavra aqui e ler com tempo, não é? Às vezes eu estou nessa correria, mas aquelas mensagens, o texto bíblico que se manda, quem está no grupo da igreja aqui recebe quase todo dia. Às vezes eu posto alguma coisa com mensagem, ou uma frase, não é, que eu vejo de alguns, nem tudo eu posto, mas eu gosto muito de colocar um texto para meditar e declarar na nossa vida, amém, igreja? Aleluia, isso é bom. Então um texto que você lê todo dia vai te ajudar, mas às vezes a gente pega, faz assim, aí vê que é um texto, amém, Deus abençoe. Então, a gente tem que ler aquele texto e extrair o que aquele texto está passando para nós, amém? Às vezes eu recebo texto aqui de irmãos que está um versículo isolado, mas já tem, opa, eu vou lá depois, eu vou buscar aqui, eu vou querer ler o capítulo, no que está dizendo aquele texto, tá? Isso que é bacana, te estimula, e uma palavra dessas pode te abençoar muito nesse dia, vai te abençoar, porque a palavra de Deus abençoa muito, mas tem hora que vai vir uma palavra que você vai vir de encontro com você, naquilo que você está vivendo. Como eu passo assim, tem pessoas que respondem e falam assim, nossa, eu precisava ouvir isso aqui, olha, Deus está me respondendo, amém? Assim como eu recebo também, e vejo as palavras ali que quem está em comunhão com Deus, ele fala a todo momento, ele fala através do WhatsApp, na mensagem dos irmãos, ele fala na rádio quando você está ouvindo, ele fala nos louvores, não é? Essa música, por exemplo, que nós cantamos, quando eu ouvi nesta campanha, é buscar, irmãos. Agora quando eu busco, eu vejo como tem palavra de Deus e oração que estimula a fé nos louvores, não é? Então essa palavra aqui cantada mesmo, declarando a fé, falando das dores da nossa vida e declarar, amém, igreja? Porque, sabe, no que a fé, irmãos, a fé, Deus, o bom de tudo da fé não é quando tudo está bem, você já venceu, passou aquilo, você tem as coisas, tal, teu sonho está realizado, amém, para você chegar lá, você teve um processo para isso, mas é exatamente nesse processo é o que vale, amém?
é a fé. O melhor de toda a luta e de tudo que é impossível para acontecer, Fátima, sabe? Sabe quando as coisas só ficam piorando na nossa vida e você está buscando? Quem de nós não fala isso? Você está clamando, você está buscando, tem hora que você fala, Deus, está acontecendo. É ou não é, irmão? Não sei se acontece com você, mas comigo às vezes eu falo assim, mas meu pai, tem alguma coisa assim que eu não estou fazendo, está errando? Porque eu estou fazendo, mas meu Deus, demora tanto, assim não dá certo aquilo, não vem aquilo. Ufa, bateu na trave, quase aconteceu, mas não entra a bola no gol, vamos falar, não é? Mas Deus, Ele fala, não desista, porque quando você crê, você tem fé, aleluia, Deus, Ele vai falar com você, Ele vai falar, calma que está chegando o momento certo, no tempo certo isso vai acontecer, tem momento e tem tratamento e tem tempo, amém? Amém? Isso é a fé para buscar aquilo que eu não vejo. Isto é a fé para andar com quem eu não estou vendo. Apesar de que, quando a gente anda com pessoas de Deus, que tem a presença de Deus, você sente Jesus. Você sabia? Eu vejo Jesus na minha casa. Oh, como que Ele é? Ele é assim, ó, igual meu filho aqui, ó. Ele é igual minha esposa. E quando você vê Ele assim, nossa, é uma maravilha dentro de casa. Porque a gente tem hora que tem as desavenças, mas tem os acertos. Tem hora que sai uma coisinha, mas tem o perdão. Nisso eu vejo Jesus. Porque tem reconciliação e ninguém tem bico com ninguém. O bico vem lá e Deus vem, e o poder de Deus, a oração corta o bico e lixa para você ficar com a boquinha normal e não ficar com bico. Deu para entender, irmãos? Isso é acerto, é perdão, é nas claras. Amém? Então eu vejo no gesto, no beijo de manhã eu vejo Jesus. Que ela me dá um beijo de manhã, que eu dou um beijo de bom dia nos meus filhos, que eu, a orar com eles, aleluia, vejo eles orando, cada um tem às vezes ora na hora da refeição, não é? Eu vejo Jesus quando eles fecham a porta do quarto, Ele vai buscar Jesus. Eu vejo Jesus quando eles estão fazendo as coisas de edição da imagem, que tem tanto carinho, aquilo lá que eles colocam no YouTube, eles que colocam, edita, faz tudo, procura fazer o melhor, não é? Glória a Deus, aleluia. Então você vê Jesus nessa situação, quando você está ajudando um ao outro. Eu vejo Jesus, não é? Quando eu ajudo o necessitado, quando eu oro por ele. Eu vejo Jesus quando nós damos uma palavra de bênção, uma oração, Deus te abençoe. Então eu vejo Jesus no WhatsApp, quando eu recebo as palavras, quando eu recebo os versículos. Amém? Isso eu vejo como pastor, mas você não está vendo fisicamente? Não, estou vendo espiritualmente. Aleluia. O físico eu vou ver quando Jesus voltar, quando o corpo se transformar, né? Quando ele for para um corpo glorificado para eu poder ver Jesus. Agora eu estou dizendo tudo isso porque, pastor, como que é isso? É porque é fé, irmãos. Eu creio, eu ensino. O que Jesus fala? Olha, mas foi Jesus. Perguntaram para Jesus, né, quando ele falou assim, estava preso, não me visitaste, estava nu, não me vestiste, estava com fome, não me deste de comer. Ele falou, mas Jesus, quando deixamos de fazer isso? Eu nunca te vi nu, nunca te vi com fome e nem te vi preso, por isso não visitamos. Ele falou, não, quando vocês fazem isso pelos meus pequeninos, ele chama de pequeninos, né? Quando ele fala isso para o próximo, amém? Aleluia, quando você atende o necessitado, quando você está lá para ganhar a vida lá embaixo, foi assim que fizeram comigo, amém? Aleluia, porque um dia era difícil mesmo, muito ruim, difícil mesmo, estava difícil. Eu louvo a Deus pelos irmãos da época que conviviam muito mais comigo, que são até hoje, né? Que me visitaram no pó, me repreenderam, briguei, mas nunca nos abandonamos, amém? Então você ajuda a pessoa, você vê Jesus, você está fazendo isso pelo Senhor. Tem pessoa que fala assim, eu quero ir na igreja para sentir Jesus e ver Jesus. Irmãos, aqui é o congregacional e nós podemos sentir sim e vê-lo, ver a glória do Senhor Jesus se manifestar. É tão bom ver você aqui, amém, igreja, aleluia, né? Ver as dificuldades, ver os problemas, é tão bom. Mas eu não gosto de ver dificuldade, ver problema. Eu sei, mas há o mundo e nós estamos no meio da dificuldade e do problema. Por enquanto, mas nós estamos muito bem, viu? Sabe por quê? Aqui eu também vejo o bem aqui. Sabe qual é o melhor? Que apesar das lutas, nós estamos aqui com fé.
Isso me impulsiona, isso me motiva, isso dá força, amém, igreja? Aleluia, não é verdade? Graças a Deus que você vem na igreja e vê alguém pregando, no caso eu, ou os pastores, ou alguém, ou depois, não precisa ser só aqui no púlpito, mas depois que você conversa e dá uma palavra edificante com teu irmão, que ele te ajuda, aquela amizade, aquele relacionamento, isso te impulsiona, amém? Isso te dá alegria, te dá força. E você sabe, irmão, uma coisa que o inimigo tem usado na igreja, muitas vezes a igreja, e problema de igreja, como, assim, né, até não vou falar de igreja grande, mas de pequena, é que não tem comunhão. E se cria grupo, graças a Deus, individuais, porque um pastor não consegue cuidar de 2.000 almas, 300, nem 50, sozinho. É feito divisões, os grupos para se encontrarem, não é? Dividirem, para poder criar o que? Relacionamento, discipulado, e é importante isso, irmãos. Agora só entrar na igreja e sair, né, Sarita? Não é? Hein? Só falar, oi, a paz, Senhor, tudo bem, tá, tchau. Não é? Não, é de andar junto mesmo. E quando se tem ministério e desenvolve o ministério, aleluia, que está mais envolvido, porque é aí que mostra mais. Não é? Por exemplo, a gente pega aqui que nem os cooperadores, não é? Começa aqui como aspirantes, não é? Vem aí no teste, e aí você vê o irmão, você já começa a ver como que, né, o relacionamento, no trato que ele tem, porque ele já está em serviço, como ele fica na porta lá embaixo, se, tá, né, se é fiel às coisas, os ensinos que a casa passa, não é? No trato, se ele tem, é muito importante isso, e aí desperta na pessoa e vê os frutos e o ministério que ela tem. Uns voltados a dom de socorro, outros voltados à hospitalidade, outros voltados ao amor, muito amor, porque tem que ter amor, é tudo. Ou voltado ao serviço, é serviçal, isso é uma maravilha, não é? É fiel, é obediente, é compromissado, está lá sempre, é valente, é responsável, não é? É de oração, é de palavra, é submisso. Então tudo vai acontecendo. E eu falo que tem duas coisas que você vê o lar da pessoa, como ela é. Quem tem filho, você olha pelos filhos, aí você já vê. Aí você fala, ih, rapaz, a casa tá boa, tá mais ou menos, ou tá ruim. Né? Você vê pelos filhos, não é? Não é? E outra é, quem não tem filho, é na hora que você põe e ela está vindo de maneira que ela serve aqui. Aí você vê, ih, rapaz, eu quer fazer tudo sozinha, é independente, não é submissa, não tem compromisso, é pente fino, entendeu? Então, a gente se manifesta na obra de Deus, irmão, se manifesta com fidelidade, com amor, com fé, com obediência. Não é? Tudo isso é fé, porque obedecer na palavra de Deus, ter fé naquilo que vai acontecer. Amém? Nossa, que ensino, olha que palavra, irmãos, para poder nós aprendermos a ter fé. Porque Deus, nós temos fé, mas o Senhor, olha, um coração que é reto, quebrantado, sincero. Por isso que eu li o salmo que eu li, fala, Deus, ele é bom com o povo de Israel, com aqueles que são limpos de coração. Amém? Você ser limpo de coração significa que você tem fé para buscar a Deus e abandonar aquilo que não é limpo para Deus. Amém? Tirar toda a imundícia da outrora de onde nós vivíamos, tirar vícios, abandonar tudo da nossa vida e viver com Deus. E agora sim, numa vivência de fé. Deus não tem como negar para você, mas Ele tem o quê? Que provar muitas vezes o nosso coração, para ver o que há no nosso coração. Porque se Deus quer fazer isso e prova-nos, é porque Ele quer dar algo melhor, mas Ele precisa ter certeza. Amém? Por isso que, sabe como se acontece promoção no trabalho? Porque alguém está olhando. Alguém, o chefe está vendo, não é? Ele está vendo, nossa, aquele ali tem uma qualidade boa, aquele ali, olha, é pontual. Além de ser pontual, porque tem uns que é pontual, mas não tem comunicação, é grosso, é estúpido, outro não tem interesse. Aquele ali, nossa, eu dou uma missão para ele, ele sempre procura fazer mais. Jesus fez isso, né? Quando ele conta a parábola dos 10 talentos, é isso, ele deu talento para todo mundo, não é? Cada um deu uma certa quantidade.
Uns devolveram mais. Esse, o Senhor chama o servo bom e fiel. O outro, mas dava para ver quem é. Então, esse aqui eu posso dar porque ele vai sempre fazer mais. O outro, usou também, conservou, devolveu. Servo bom, fiel, porque continuou a obra. Não é? O outro fez mais. Agora, o outro foi lá e escondeu. Quer dizer, parou, não fez nada. E achou melhor, depois vem, ó... Sabe, porque eu sei que tu és um homem assim, eu escondi tudo, até daqui estou te dando um servo mau e negligente, não tem interesse, entendeu? Tudo que os homens fazem hoje, comprova tudo que, aqui a Bíblia ensina tudo, irmãos, comprova tudo que Deus criou e colocou, o que Ele espera, o caráter de Deus, que nós possamos fazer o melhor para Deus e surpreendê-lo, porque muitas gente só quer que Deus nos surpreenda, e Ele gosta, hein, de nos surpreender, e Ele gosta e Ele vai te surpreender. Você crê nisso? Aleluia. Agora eu quero surpreender a Deus. Aleluia. Eu quero ser como aquele centurião que falou para Jesus: não precisa ir, basta uma palavra. Aleluia. Basta uma palavra, a gente querer, tem fé. Olha a tamanha fé. Jesus fala num tom que fala: olha, ainda não vi tamanha fé aqui em Israel. Olha, o mestre falar isso para você, Deus se virar e falar: te agrado de você, você me surpreendeu. Ele teve o que ele veio buscar. Amém, irmãos? Pode ter certeza uma coisa, toma posse pela fé mesmo. Se você crer no estado que você está, às vezes nós estamos ouvindo as palavras e ela mexe com a gente, porque não é assim, a gente fica pensando, né, irmãos? Eu sou sincero, quando eu estou pregando aqui, eu sempre examino e falo: isso aqui precisa melhorar mais, isso aqui eu também preciso. Quando eu vejo a palavra de Deus, e você quer buscar sempre mais, para poder fazer o melhor para Deus, o melhor para Deus. Para o próximo, você vai fazer o melhor quando você está bem com Deus, quando você faz o melhor para Ele, porque Deus vai falar: você quer fazer o melhor para mim? Tá, então faz a minha obra. Qual é a obra de Deus? É te dar dinheiro? É te dar grande casa, tudo? Não, isso vem na consequência, na fidelidade e no propósito de Deus, para você cumprir Ele. Agora pode ter certeza, se Ele te dá uma unção para curar, para trazer uma palavra poderosa, é porque você tem coração humilde para isso. Você foi provar. Se você, Deus te dota, uma pessoa que ganha dinheiro fácil, tem condição, mas sabe por quê? Porque você tem um coração voltado a servir o próximo com os teus bens. Você entende isso? Amém, queridos? Você ajuda a obra de Deus. Ô, irmãos, eu tenho um projeto aqui que valeria de dinheiro, acho que de dinheiro, eu vou dar um chute, tá? Mais uns 15 milhões, mais ou menos, para fazer o que tem que ser feito, por aí. É grana, né? Por aí, eu acho que eu estou chutando, não sei nem se está baixo, porque tudo é caro, né? Por aí, se eu fizer um orçamento mais ou menos do projeto que tem, para elaborar daquilo que é para atender pessoas aqui, fazer o melhor, colocar instituições aqui, não é assim, de saúde, de atendimento. Aleluia. Vai dinheiro, irmão, nada de graça. Nada de graça. Os voluntários vêm, lógico, glória a Deus. Vêm, mas tudo é dinheiro. Para eles serem voluntários, tiveram dinheiro para poder investir voluntariamente. É dinheiro, é tempo, são coisas. Não que eu estou falando isso no sentido de que, mas o dinheiro é aquele negócio, você tem, você faz, você não tem, você não faz. Quando você não tem, dura coisa é, porque você fica na dependência, é a chamada miséria, pobreza, dependência, coisa que Deus não tem para você, porque mesmo Jesus era rico. Aleluia. Jesus tinha do bom, do melhor, era simples, mas ele era muito simples, muito humilde. Aleluia. Ele conviveu com gente simples também, humilde. Chegou também no meio dos ricos também, soube viver no meio dos ricos também. Aleluia.
E muita gente, às vezes, tem uma ótica meio assim, distorcida dessas coisas. É para viver bem? É, irmãos. Mas Jesus não é dinheiro no bolso, não é casa grande, carro grande. É mais que isso. É busca, o poder de Deus da nossa vida, amém? Aleluia. Lógico que Ele se manifesta no poder. Porque eu não sei você, mas eu já conheci pessoas que são simples e falam assim: por que não sai daí? Por que não prospera? Não, pessoas que já entenderam que são prósperas, não tem dívida, não deve nada para ninguém e faz a obra do Senhor na simplicidade e sabe que é para ser daquele jeito. É próspera. O poder de Deus está grande. Aleluia. Enquanto tem gente que fica esperando sinais de prosperidade, de abundância, só nesse sentido, só nesse, para poder crer em Deus. Se não fizer, eu fico chateado, triste, não creio. Não é bem assim. Não é assim. Amém, irmãos? Mas se você tem fé, tem um coração voluntário, tem um coração voluntário a Deus, um coração de entrega, de serviço, um coração que ama o Senhor, Ele vai fazer milagres na sua vida, pode ter certeza. Só que vai ser provado? Vai, irmãos. Vai. Lógico, vai ter levante do inimigo? Vai, mas Deus vai honrar, porque se Ele sabe e precisa da obra, Ele vai levantar, mas levantar com o intuito, né, a pessoa que tem o intuito certo, está correta com os seus planos, os seus objetivos, com os seus projetos entregues na mão de Deus, Ele vai fazer, porque Ele sabe que vai retornar para a obra, Deus sabe que vai retornar para o reino dEle, aleluia, que você vai ser usado com aquilo que Deus está dando na sua vida, amém? Aleluia. Diante disso, Lucas, uma passagem que tem até nos 3 evangelhos aqui, que é a cura do cego de Jericó, não é? Lucas 18:35 fala assim: aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Qual é a situação aqui? A pessoa não tem visão, não enxerga. Então, difícil conseguir alguma coisa, né? Hoje nós temos cegos que trabalham, né? Não são todos, mas muito difícil. Hoje nós temos algo que se chama reabilitação para quem é deficiente visual, certo? Então eles conseguem, mas também vai de muito da pessoa, né? Mas aí, ó, Deus, não é assim, opera através de tudo isso, amém? Mas a situação desses daqui está dizendo que estava sentado à beira do caminho fazendo o quê? Pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão, quer dizer, todo aquele, né, alvoroço, toda aquela correria atrás de Jesus, da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou. O que o cego fez? Então vamos lá, ele ouviu falar de alguém que tinha poder para curar, que tinha poder para mudar a vida, amém? Aleluia. Então ele clamou: Jesus, e olha só, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele começou a pedir isso. E o texto diz aqui que os que iam na frente, versículo 39, o repreendiam para que se calasse. Eita nós. Eu vejo 2 pontos aqui, irmãos. Quando você se levanta para clamar, você incomoda. E quando você incomoda, o segundo ponto, querem calar tua boca. Ou seja, presta bem atenção, quando você acendeu uma esperança nesse cego, amém? Acendeu uma esperança, ele viu que tinha cura para ele, que esse homem curava. Se ele clamou, porque ele começou a acreditar neste homem, e ele começou a ter fé. E o que ele falou? Eu preciso gritar para que Jesus me escute. É o clamor. Enquanto você vê diversas passagens na Bíblia, o salmista fala: clama
alguns textos, né, fala ruivai, clamai, chorai. Você vê uma certa insistência, não é? Algo muito impetuoso, que você vai na tua fala de clamor e fala Senhor, 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 e bate e fala Jesus, peço, né? Fala Deus faz, Senhor opera, Senhor me escuta, Senhor muda a minha sorte, Senhor. Vai com choro, vai com gritos, não é? Então esse cego fez isso, ele estava clamando a tal ponto que falaram, oh, para com isso, devia estar irritando o povo, não é? Então, aí ele, porém, cada vez gritava mais. Vai prestando atenção o que é combater com a oposição. Primeiro que esse homem creu, amém? Aleluia. Então ele começou a gritar e clamar. Aí mandavam ele parar. Quantas vezes vão mandar você parar? Nessa situação que você está vivendo, vai vir lutas para você parar e vai querer falar, pegar com você e falar até mais alto. Mas a Bíblia diz que ele, quanto mais ele recebia, e queriam falar nele. Pode ser, irmãos, que ele devia estar recebendo uns petalecos lá, né? Uns tapas nas orelhas, não é? Um safanão para poder calar a boca. Mas o que ele fazia? Ele cada vez gritava mais, porque ele estava clamando. Por isso que a Bíblia fala, clama, não deixa de clamar, ora, não deixa de orar. Quando a situação aperta, ela vem forte e vai apertando. Qual é a sua posição? Se você não fizer nada, você vai ficar lá para baixo. Cada vez para baixo, mais difícil para se levantar. Agora, se você começa a se levantar, você vai sentir a luta, mas você vai começar a ter força. Se você gritar e clamar, Deus vai te ouvir, vai te fortalecer. Amém? Foi o que aconteceu com esse cego. Ele gritava, cada vez ele gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Então, o que aconteceu? De clamar. Então, parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. Aleluia. O seu clamor, a sua luta em oração, chama a atenção de Deus, chama a atenção de Jesus. Está dando para entender? Aleluia. Poxa, mas precisa clamar tanto? Se ele quer, precisa. E por que se ele quer? Vamos ficar fazendo perguntas mirabólicas aqui, sabe? Aquelas bem, né? Mas por quê? Porquê do porquê do porquê? O porquê do porquê do porquê, resumidamente, é porque Deus quer ver o que tem no teu coração, como você reage na luta. Deus quer saber se você é forte. Deus quer saber até onde você vai resistir contra a luta, e Ele sabe, porque está escrito que não há tentação ou tribulação que não seja humana, na qual nós não podemos suportar. Se for maior do que a humana, Ele entra com socorro. Esse cego, aleluia, clamou, tentaram parar ele, mas ele persistiu. Então Jesus parou, Jesus falou para ele, o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. Aleluia, está aqui, não é? Que queres que eu te faça? Versículo 41, respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver. E o que ele fez? E seguia-o. O que esse cego fez? Seguiu quem? Ele se converteu, ele se aprumou nos caminhos do Senhor, se entregou, aleluia, e começou a seguir, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores ao Senhor. Preste bem atenção neste milagre importante. Você está necessitado, você vê a salvação, a luz, quem pode mudar a tua vida? Ele te ensina, atende o teu pedido, Ele cura você para que você cure os outros, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. E quando fala seguia-o,
Não é, né? Ah, vou andar com Jesus. Não. Ele seguiu para aprender mais de Jesus. Ele seguiu para aprender a orar mais de Jesus. Para ser discipulado também pelos discípulos, por Jesus. Ver os seus ensinamentos. E quando glorificava-o, ele estava fazendo a obra do Senhor, levando Jesus para os outros. Por isso que Deus, irmãos, nos ensina a ter uma fé coerente. Vai dar para uma pessoa as coisas para uma pessoa ingrata? Ai disso. Porque você sabia que nós damos conta, né? E o julgamento para nós aqui, ó, irmãos, acontece muito na hora. Porque é tudo anotado e nós vamos ter reflexo daquilo que estamos fazendo. Se Deus te dá uma empresa, preste bem atenção, e você não honrar Ele, se perder no meio do caminho, aí a coisa vai de mal a pior, hein? Quanto maior prosperar, se não voltar, não se arrepender, não fizer a vontade de Deus, grande será a ruína também. Não tem acreditado? Quanto maior a altura, maior o tombo. Só vai subindo, mas está esquecendo que, se aquilo cair de uma vez, o tombo vai ser para arrebentar mesmo, dos bravos. Que para levantar, só Deus na causa, com muita oração, jejum, arrependimento, clamor. Não é não? Poxa, Davi estava indo bem, mano. Ele estava lá nas alturas com Deus, ganhando tudo, as guerras, Deus dando vitória, derrotando o gigante. A homem começou a desobedecer, daqui a pouco deu uns negócios nele, tentou pro pecado. Olha aí, ó, subiu, não sei o que, de repente, ó, o tombaço que deu. Ter que enfrentar o próprio filho querendo matar ele, se deitar com as mulheres, as esposas que ele tinha. Olha o escárnio, olha a vergonha. Olha a exposição, olha o tombo que esse homem tomou. Imagina a vergonha, irmãos. Imagina assim, nossa, misericórdia. Então, se dura a coisa quando nós não somos fiéis a Deus, mas se você tem fé, você vai ser fiel a Deus. Deus nos chamou para sermos fervorosos nele. Ele nos reveste com o seu poder. Ele nos fortalece para que a gente vença. E o que eu quero declarar nesta palavra também, creia. Deus está abrindo os seus olhos, Ele está trazendo. Há um milagre sim te esperando. Quando esse cego clamou, aleluia, teve esperança, ele falou, não, eu creio porque tem um milagre me esperando. Tem um milagre me esperando. Tem as dores que eu vou deixar por causa dessa cegueira, dessas esmolas que eu estou recebendo, dessa miséria, desse opróbrio. Deus está me livrando disso. Cadê que ele foi voltar a pedir esmola? Em Marcos, o nome desse cego chama Bartimeu. E Bartimeu, a Bíblia fala que ele era cego e mendigo. De rua, lógico, não tinha o que fazer. Todo desprezado, largado. E Deus tirou ele dessa mendigagem, curou da cegueira. Muitas vezes a gente está, e isso daí também configuradamente é aquilo que Isaías falou, ele vem abrir, ele vem curar os cegos da cegueira, mas esses cegos é também aqueles que estão vendo nos olhos da carne, têm saúde física, mas espiritualmente não enxergam, estão cegos. Entendeu? E fica aí na miséria, e fica aí. Então Deus, o Senhor Jesus está aqui para curar, é isso, a chance é para todos, Ele veio para todos, aleluia, tenha fé, creia, amém igreja? Creia, abre os olhos nessa, fala assim, eu quero ver, mas entendeu nesse ver? Deixa eu enxergar o teu poder, a tua palavra, a fé, pelos olhos da fé, abre os olhos, eu quero convidar você a ficar Obrigado por assistir, se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.